Olá! Sejam muito bem-vindos ao Circuito em Casa, uma programação online feita especialmente para você que está em casa, respeitando os protocolos de saúde para a contenção do Covid-19. O Circuito Municipal de Cultura é um projeto da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e da Fundação Municipal de Cultura em parceria com o CIRC. Eu sou Zora Santos e esse é o programa Histórias de Alimentar a Alma. Um programa onde aprendemos com cozinheiras e cozinheiros de diversas regionais de Belo Horizonte receitas que podem ser feitas aí, na sua casa. Hoje vamos revelar um segredo de família, uma receita tradicional do Léo Araújo, lá do bairro Marajó. O Léo é dramaturgo, poeta e escritor. Ele foi nos cantinhos das Minas Gerais e colheu receitas que hoje compõem o livro Trem da Roça. Hoje, o poema está no prato Doce de Pão. Vamos lá? Meu nome é Léo Araújo, eu sou ator, escritor, poeta, dramaturgo e a gente está sempre aprendendo. Eu fiz 8 livros, né, que eu editei independentemente, só que a gente depende, né, das pessoas que compram, depende de quem lê, e é sempre bom, é sempre prazeroso a gente conseguir, né, uma vitória, que o esforço é muito grande dentro do campo de pesquisa, e para produzir não é fácil. A gente que convive com a arte sabe dessas dificuldades, mas a gente tem que vencer, tem que olhar para frente, né, como sempre eu ouvi, né, da minha mãe, do meu pai, ó, a bola para frente, tem que levantar a cabeça, tem que chegar lá. Então, com isso em mente, né, eu tive força suficiente para poder vencer, né? Ou seja, essa conquista de escrever e editar por conta própria 8 livros. Eu trabalho com a arte, eu vejo que desde pequeno, desde a infância, os primeiros anos, aos 7 anos, eu fui premiado com um poema que eu escrevi na escola que eu estudava, eu estava no primeiro ano, né? E colocaram a poesia no quadro, eu fiquei assim, muito feliz por poder ser prestigiado através de um pequeno poema, de um pequeno escrito que para as pessoas tinha um imenso valor. E para mim principalmente, porque eu vivia numa cidade muito pequena, Cerro, entre montanhas, né? E a gente tentava olhar as coisas depois das montanhas que cercam a cidade. E esse voo, né? Essa plenitude em conseguir escrever alguma coisa que as pessoas dão valor, me fez repensar, né, a questão de um dia escrever um livro de poesia. Eu cresci, né, nessa cidade, Cerro, uma cidade pequena, histórica, e aprendendo valores, né? Então acho que parte da construção dessa poesia, desse pequeno poema que eu fiz aos 7 anos, é o entendimento daquilo que me cercou nesse momento, né? Que é ouvir da minha mãe, dos avós: olha, a educação vem do berço, né? Vamos respeitar as pessoas, vamos respeitar os mais velhos, aquela reunião em família, né? O almoço, todo mundo junto, né? Hoje é difícil reunir, cada um vai para um lado, mesmo assim a gente ainda consegue, né? Eu tenho filhos até fora do Brasil, mas eles estão voltando também, e a gente consegue reunir sempre, né, que possível, mas essa visão de mundo, esse entendimento de família, de valores, que o poder real é tratar bem o outro, é ser gentil, é estar à disposição.
Até ouvia muito assim, quer ser feliz? Estenda a mão, ajude alguém. O próximo é aquele que está mais próximo. Então a gente cresceu, crianças lá de 7, 8, 9, 10 anos, vendo até um enterro passar na porta da rua. Às vezes o pessoal que vinha da roça já, vamos acompanhar, vamos prestigiar quem está vindo ali, sem ao menos conhecer. E isso me deu assim, uma visão de mundo em que os valores perenes, né, aqueles que realmente duram, essa troca, esse olhar para o outro, né, é o sorriso, é estar à disposição. Então, eu acho que eu me fiquei à disposição da intuição. Depois que eu deixei a carreira de futebol, que eu joguei até 85 e depois passei também pelo futebol de salão, e a partir de 99 eu e meu irmão gêmeo falaram assim, vamos escrever um livro. E o primeiro livro que a gente fez foi de poesia, inclusive um livro gêmeo, né, que é um lado da capa eu fiz e o outro lado ele. Então tem que virar o livro de cabeça para baixo para poder ler o outro lado. Então foi o primeiro esforço que a gente fez em fazer. A gente não conseguia fazer dois, a gente fez 2 em 1. Né? Então foi um momento assim, de dificuldade, que a gente tinha fechado uma empresa e resolvemos partir para a literatura, mas com um propósito nobre de dar sequência, de dar continuidade a essa veia artística que a gente estava conseguindo entender que é possível construir alguma coisa através do sentimento que a gente tem pela vida, pelas pessoas. Então esse primeiro livro foi em 99, daí surgiram outros livros, né, de causos. Aí eu entendi um pouco assim também para essa questão da mineridade, da linguagem, né, e até chegar nesse momento de construir um livro que eu acho assim, de extrema importância para mim e para as pessoas do interior de Minas e para quem lê, para quem vê o livro, que é Trem da Roça, que é nada mais do que a simplicidade colocada em um livro, na construção das coisas simples que a gente faz no dia a dia, das coisas que a gente alimenta, e principalmente não só o alimento físico, mas também o espiritual, porque o prazer, a alegria nos satisfaz também. O livro Trem da Roça, eu levei uns de 2 a 3 anos indo até as cidades pequenininhas, mas eu procurava ir até algumas roças para poder conviver com as pessoas e sentir, perceber o sentimento deles com relação àquilo que eles se alimentam, aquilo que eles convivem no dia a dia. Até interessante chegar em algumas cozinhas e ver que as pessoas de pé no chão, sem um calçado, e eu também tirava o meu calçado e ponho o pé no chão, porque eu acho que é sentir o que a pessoa sente, a gente precisa participar daquilo que ele vive, daquilo que ele convive. E até o copo para servir o café, aquela caneca esmaltada, e às vezes tinha um copo de vidro, eu falava, não, toma aqui o copo de vidro, não, eu prefiro essa aí, essa esmartada aí, porque essa aí é raiz, eu quero tomar nesse, o café. Então a gente aproxima, consegue entender, né, o olhar dessas pessoas para o outro, porque a intenção maior é servir, né? O fato de fazer um bolo e ficar olhando para a gente com aquela carinha boa, falar, come aí, fica à vontade, né? Então isso aí, até arrepio de lembrar, porque é o sentimento que a gente vê que vai ali naquele alimento também. É como eu num poema que eu cito, e para falar do mineiro, a gente tem que entrar na cozinha, porque alimento é coisa sagrada. E o melhor tempero é o carinho. Então é isso, ser mineiro é isso, ser mineiro é ser paciente, é esperar a hora certa. Principalmente à beira de um fogãozinho a lenha, mordiscando umas quitandas, assada em forno de barro, com um cafezinho de rapadura. Imagina comadre, imagina compadre, aquele cheirinho melado, escoando terreira fora, e os barulhinhos dos biscoitos quebrando cá dentro dos ouvidos. Mas não é preciso pressa não. Por causa de quê? Mineiro não perde o trem. E não carece de ter muito também não. Despeja logo um sorriso, desculpa para uma boa prosa. Mineiro não se aperreia à toa não.
ele não assenta, ele fica de coca. Ele não descansa na enxada. É mais um pretexto para espiar as formigas. E para o mineiro saber plantar é mais do que remexer a consciência, é semear a esperança. É dormir tranquilo, com a cabeça leve, convidando aos que o visitam a sorrir com ele e a participar daquilo que ele tem de melhor. É por isso que eu sou mineiro da Gema, uai. A família, né, saiu do Cerro em 74 e a gente morou no bairro Praça 12. Um ano depois, em 75, a gente mudou para o Salgado Filho. Então esse território aqui é a nossa casa, é o nosso berço em Belo Horizonte, porque desde então a gente passou a morar aqui. Eu saí alguns anos, né, para jogar futebol, mas foram 4 anos apenas, e voltei novamente para o Salgado Filho e logo depois, né, a partir de 2008, para o Marajó, onde eu estou até hoje. O Centro Cultural Salgado Filho é um espaço maravilhoso em que a gente tem a liberdade de se apresentar e também de assistir vários shows, vários programas maravilhosos, tem oficinas. Então é um espaço onde a cultura fala mais alto. Então é um trabalho lindo, maravilhoso, onde diversos artistas de toda a cidade, principalmente da região, têm a oportunidade de estar ali convivendo com a arte, com a cultura, aprendendo, passando alguma coisa. Então isso é o que encanta a receita do livro Trem da Roça, que mais me chamou a atenção foi o doce de pão. Tem vários motivos, né, que me levam a ter um sentimento assim muito grande em relação não só à receita, mas aos valores que ela carrega, né? Em primeiro lugar, o pão, né? O pão é um alimento mundial, né? E ele tem uma história própria que ele surgiu há 12 mil anos aproximadamente, na região da Mesopotâmia, né? Mesopotâmia, terra entre rios, então é entre os rios Tigres e Eufrates, que hoje é a região do Iraque, Irã, né? Então tem uma história. E a partir de 6 mil anos atrás, foi considerado pão mesmo, pão fermentado, porque antes ele era feito uma espécie de uma broa, porque não tinha fermento, né? Era o pão ázimo. Na verdade, eles faziam também com cevada, né? Mas o pão mesmo, dizem que até foi uma sorte que, entre aspas, né, que alguém esqueceu a massa e ela dormiu no tempo, né? E no outro dia eles misturaram essa massa com outras. Aí o pão cresceu, então foi o primeiro pão há 6 mil anos atrás, né? Então tem vários valores aí dentro da história do pão, inclusive religiosos, né? Dentro das várias religiões. Como Jesus dizia, né? Eu sou o pão da vida, né? Eu sou o pão que desceu do céu. E o pão é como alimento também espiritual, que tem uma referência, né, dentro de várias religiões, inclusive na oração Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Então, diante de todo esse contexto, a minha mãe, ela sempre muito religiosa, minha avó, minhas tias, minha família, a gente reunia, rezava o texto, reunia em volta do fogão a lenha para contar a história. Então tem várias coisas, e não só esse doce, mas também outros que ela fazia no tacho. Inclusive está aí o tacho, né? 60 anos já que o tacho está fazendo aniversário. Depois de alguns anos, né, mudou-se para lá a minha madrinha de batismo e a dona Laide. Então um dia minha mãe desceu o quintal, olhando uma hortinha aqui, outra ali, cuidando das galinhas. Tinha as galinhas que a gente conhecia pelo nome. A galinha botava, cantava, não, tinha nome, a gente conhecia pelo cantar dela, né? Então cantavam, minha mãe, vai lá que a fulana botou. Já sabia, já conhecia pelo nome, né? E era certo. Mas minha mãe lá na beira da cerca, assim, e nisso a dona Laís, que era vizinha ao lado, desceu também. E falou para minha mãe assim, ó, Dodô, tudo bem? Minha mãe é Dona Dodô, né? Maria das Dores. E a Dona Laide, né? Tá assim, olha, fiquei sabendo uma coisa ó, daqui. Ah, é mesmo? É um doce de pão. Sabe aquele pão duro, que
você ia dar para as galinhas, para os cachorros, não pode desperdiçar não. Tem um doce de pão daqui e ensinou para minha mãe o doce de pão. Então isso aí, e naquela época, para fazer o doce não era todo dia não, né? Não tinha nada fácil não. Então eu acho que esse doce tem um cantinho especial no coração, porque foi a minha mãe que me ensinou, né? Eu faço doce, nossa, assim, encantado, né? Só de lembrar a história dele e os momentos que a gente conviveu, porque uma vez, 2 vezes por ano, ela fazia esse doce, era festa, né? Assim, não era para fazer festa para ninguém, era festa dentro de casa, que os meninos ficavam de olho comprido, assim, todo mundo querendo comer o doce, né? Cachorro, coitado, não chegava nem na rapa, né? Então, e era briga, né? Porque tinha a rapa do tacho, tinha a briga para cada um pegar um cantinho do tacho para poder comer a rapa. Então, isso aí marcou muito a minha vida, porque tem uma história, tem valores, né? Principalmente sabendo de tudo que eu convivi, né, na infância, ouvindo, né, diariamente, ô menino, ó, essas coisas pode fazer não, isso aqui é fazer o bem, sempre ajudar quem está do lado, então vamos respeitar as pessoas. Então isso aí me faz lembrar de o doce não só como um alimento prazeroso, que tem uma história, mas que tem principalmente um valor da alma, né, do coração. Então, por isso que eu vejo na minha vida a importância, né, sentimental, a importância afetiva que esse doce tem para mim, e principalmente hoje também para toda a minha família. Aqui estão os ingredientes da receita, né? São o leite, né? São 4 litros de leite. Pãezinhos, pode ser o pão francês, o pãozinho comum, ou pode ser o pão doce, pode ser o pão sovado, pode ser o pão integral, né? Isso aí depende do gosto de cada um. A gente usa a canela em pau, como a canela em pó, um pouquinho de cravo, né? O queijo que é ralado, né, no final, por cima do doce. Bom, na receita eu estou usando aqui o açúcar mascavo, mas fica a critério de cada um, pode usar o açúcar cristal, pode usar também a rapadura, o melado, até mesmo um açúcar diet. E para dobrar a receita, a gente pode dobrar o número de pãezinhos, porque na medida que a gente está passando aqui, são 4 litros de leite, 5 pãezinhos de sal, né? Então, colocar 8 litros de leite, 10 pãezinhos de sal. Eu vou serrar aqui o pãozinho, né? Mas o ideal, como eu já fiz um doce, eu deixei esse pãozinho aqui pouco tempo no saquinho de papel. O ideal é deixar pelo menos 3 dias para ele ficar bem firme mesmo, né? Eu estou usando aqui o pão doce e o pãozinho de sal. Pode misturar, pode colocar pão sovado, não tem problema nenhum misturar os pãezinhos para fazer o doce. Bom, aqui a gente colocou o leite na panela para ir cozinhando, né? A gente acrescenta no leite o açúcar, aqui eu vou colocar o açúcar mascavo, aí fica a gosto, né, gente? E o açúcar mascavo, ele dá uma corzinha, né, no leite. E quando a gente acrescenta a canela, dá um cheirinho bom, né? Você vai cozinhando, e pode ser até um pouquinho de canela em pó, e pode colocar também um pouco de cravo e a canela em pau. Aí o leite vai ferver, vai cozinhando, né? E ele vai engrossando um pouco. E o processo, né, depois dele engrossar, é a gente colocar esse leite cozido já naquela vasilha de pão, né? Junto com a gente derrama no pão, né, que está separado, que já foi preparado, cortado, né, para ele poder ir começando a dissolver. Enquanto isso vai cozinhando mais o leite, e depois é que a gente vira o pão
na panela para dar um toque final. Aqui a gente mistura o açúcar, para ele já ir cozinhando com aquele gostinho bom e já vai saindo um cheirinho assim, né? Meu Deus! Uma lembrança muito agradável é de ver o prazer, a alegria da minha mãe fazendo esse doce e a expectativa dos meninos, eu, meus irmãos, né, esperando o doce ficar pronto, lambendo os beijos de verdade. Então, é esse sentimento de família, de aconchego, de estar presente, de estar junto, né? E uma coisa que me faz assim, ter um olhar para a humanidade é esse sentido de confraternização, de encanto por aquilo que a gente faz no seio familiar. É isso que me vem à tona, que me vem na imagem, ou seja, é o carinho que a gente põe como tempero nas coisas que a gente faz. Isso aí serve para o doce, serve para o olhar para o outro, serve, né, para a convivência profissional, né, para a convivência familiar e para o ser humano de maneira geral. A gente poder agregar valores a tudo aquilo que a gente faz. E principalmente se fizer com carinho e sabendo que vai levar até outras pessoas. Esse carinho que você põe naquilo que você faz, eu acho que é a melhor recompensa. É uma vitória que a gente tem na vida da gente. Agora que o leite está cozinhando, né, já está começando a engrossar, a gente põe um pouco aqui em cima do pão, que já cortado, né, para ele ir amolecendo. Nossa, mas está um cheirinho bom, viu? Depois que cozinhar mais um pouco o leite, a gente vira esse pão na panela e deixa cozinhar mais um pouco. Agora a gente vai colocar o pão, aqui já está bem molezinho, né? Já está desmanchando. A gente vai colocar aqui no leite para ele terminar de cozinhar, né? Para cozinhar o doce nessa medida, que aqui tem um pouco menos, né? Mas a medida de 4 litros de leite com 5 pãezinhos é em torno de 2 horas cozinhando até ficar pronto. Entre 2 horas e meia. Porque ele tem que pegar, né, uma texturazinha, ele tem que engrossar um pouco. Agora, pode também fazer a opção de colocar leite condensado para adoçar. Pode acrescentar creme de leite, se quiser engrossar um pouco, encorpar, e também fica gostoso. Não pode ser muito, senão tira o sabor, né? Fica só gosto de creme de leite. E pode, se quiser colocar, também um pouco de leite de coco, fica uma delícia. Quando termina essa parte, a gente já vira a metade na vasilha, põe queijo fresco ralado e canela, a outra metade por cima, mais queijo fresco ralado e canela. Durante o cozimento do leite, é importante mexer assim de vez em quando para ele não subir e derramar, né, durante o cozimento. Então tem que ficar do lado vigiando, né, para o leite não derramar. Agora o doce já está pronto, né? Tá com a textura boa, está bem cremoso. E a gente põe na vasilha. Tá no jeito, hein? Se quiser, depois que colocar a metade do doce aqui, colocar um pouco de queijo ralado e canela por cima, mas pode colocar só no final, depois que colocar na vasilha, pode colocar o queijo ralado e canela por cima. Eu uso queijo fresco ralado para não alterar muito sabor, porque o parmesão ele é muito salgado, né? Então o queijo fresco ralado combina bem. O ponto de gelar pode comer, porque tem gente que não espera, né? Eu mesmo, quando era pequeno, não esperava não, eu comia o doce quente mesmo. Mas ele gelado é uma delícia, bom demais. Na hora que gela, você come ele de colher, ele tem uma textura assim de doce de leite, de arroz doce, né?
e come-se de colher. Porque tem outros tipos de doce de pão também, que tem o pudim, só que ele é bem firme, né? E tem a rabanada, que ele é embebido, né, com leite, canela e ovos, né? É o pão, já é o pão inteiro. Bom, aqui a gente põe a canela e o queijo ralado. Gostaria de dedicar esse doce, né, a toda a minha família, porque ele marca um encontro, né, de pessoas, de bem-estar e principalmente da minha mãe, que me ensinou a fazer o doce, apesar dela não estar fisicamente com a gente, mas ela deixou o carinho, deixou o sorriso, né, nessa receita do doce de pão. Então, o meu desejo seria estar com todos da família, meu pai, inclusive a Tereza, que ajudou a minha mãe a me criar, todos os meus irmãos, filhos, né? E o que eu posso dizer é que eu vou aproveitar, vou provar esse doce que está uma delícia e vou pedir a todos, né, que fiquem em casa, né? Por enquanto, a gente tem que respeitar esse momento da pandemia e tudo vem a seu tempo. A gente tem que acreditar, estar sempre pronto, sorrir para a vida e agradecer principalmente, porque tudo passa. A gente vai trabalhando da forma que for possível e cada um vai vencendo as suas etapas de acordo com aquilo que cada um tem em mente e não deixe de sonhar. Vamos conseguir, né, ultrapassar esse momento de dificuldade, mas acredite, todos nós temos a capacidade de vencer. Ai, que saudade dos almoços em família, né? Da receita da mãe que aprendeu com a avó, que ensinou ao filho e virou tradição. Esse episódio de Histórias de Alimentar a Alma vai permanecer disponível no YouTube da Fundação Municipal de Cultura e no IGTV do Instagram, para você que quer assistir novamente ou dar a dica para um amigo que não assistiu. A programação completa poderá ser encontrada nas redes sociais e no site www.circuitomunicipaldecultura.com.br. Obrigado a você que assistiu. Fique ligado. Se puderem e sempre que puderem, fiquem em casa.